Quem eram os homens que derrotaram Lampião? Durante quase 20 anos, um homem conseguiu desafiar a polícia, atravessar o sertão, escapar de perseguições e construir uma das histórias mais conhecidas e controversas do Nordeste brasileiro. Seu nome ficou conhecido em praticamente todo o país: Lampião. Mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais interessante. Quem foram os homens que conseguiram fazer aquilo que tantas volantes tentaram durante anos e não conseguiram? Quem eram os policiais que atravessaram a Caatinga, localizaram o esconderijo do bando e chegaram até Lampião na madrugada de 28 de julho de 1938? E principalmente, como eles conseguiram chegar tão perto de um grupo que conhecia o sertão como ninguém? Hoje, nós vamos voltar no tempo para entender quem eram esses homens, como funcionavam as forças volantes e como aconteceu a operação que terminou na Grota do Angico, aqui na região do Rio São Francisco. E antes de falar sobre os homens que participaram daquela operação, precisamos entender contra quem eles estavam lutando. Lampião não surgiu do nada. O cangaço fazia parte de uma realidade muito mais ampla do sertão nordestino, marcada por conflitos entre famílias, disputas de terra, pobreza, violência, perseguições políticas e pela fragilidade da presença do Estado em diversas regiões. Virgulino Ferreira da Silva entrou para o cangaço ainda jovem e, ao longo dos anos, passou a comandar um dos grupos mais conhecidos do Nordeste. O bando se movimentava por diferentes estados: Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte fizeram parte do território onde os cangaceiros circularam. E havia uma grande vantagem para quem conhecia aquele ambiente: a Caatinga. Para quem olha de fora, aquele cenário pode parecer apenas um lugar seco, cheio de pedras, espinhos e vegetação baixa. Mas para quem conhecia seus caminhos, seus esconderijos, suas fontes de água e suas passagens, a Caatinga podia funcionar como uma verdadeira fortaleza. Os cangaceiros conheciam a região, sabiam onde descansar, sabiam onde encontrar água, sabiam quais caminhos evitar e, principalmente, sabiam como desaparecer. Por isso, capturar Lampião não era simplesmente encontrar um homem. Era encontrar um grupo que sabia se movimentar pelo sertão muito melhor do que grande parte das forças que o perseguia. É nesse cenário que aparecem as chamadas Forças Volantes. Mas afinal, quem eram esses homens? As volantes eram grupos policiais criados e utilizados para perseguir os cangaceiros. Eram formadas por homens acostumados à vida no sertão, capazes de passar dias em deslocamento, enfrentando calor, falta de água, dificuldades de alimentação e longas caminhadas. Não era uma missão simples. Imagine passar horas caminhando pela Caatinga, carregando armas e equipamentos, sob um calor intenso, sem saber exatamente onde o inimigo estava. Agora imagine fazer isso sabendo que qualquer erro poderia revelar a sua posição. Era esse o tipo de perseguição que fazia parte da rotina dessas forças. E entre os homens que entraram para a história daquela última perseguição estava o tenente João Bezerra da Silva. Ele comandava uma das forças policiais que participaram da operação contra o grupo de Lampião. Mas é importante entender uma coisa: a morte de Lampião não aconteceu simplesmente porque uma volante encontrou seu acampamento por acaso. Houve informação, houve deslocamento, houve estratégia e houve uma aproximação que precisava ser feita com muito cuidado, porque qualquer barulho poderia fazer o bando perceber que estava sendo cercado. E quando falamos de Lampião, estamos falando de um grupo que já tinha escapado de inúmeras perseguições. Durante anos, diferentes forças tentaram localizar e combater o bando. Muitas vezes, os policiais chegavam tarde demais. Encontravam apenas rastros, fogueiras apagadas, pegadas, objetos abandonados ou informações de que os cangaceiros haviam passado por determinado local horas antes. Era uma perseguição constante. E talvez por isso a operação de 1938 tenha se tornado tão importante. Dessa vez, a força policial conseguiu chegar muito perto. O destino era a região da Grota do Angico. Naquela época, Lampião e seu grupo estavam acampados em uma área de difícil acesso, às margens do Rio São Francisco. O local oferecia proteção natural: pedras, vegetação, desníveis no terreno e principalmente a possibilidade de observar quem se aproximava. Mas naquela madrugada, algo seria diferente.
A volante avançou em direção ao acampamento. E quanto mais os policiais se aproximavam, maior era a necessidade de silêncio. Não era possível simplesmente chegar atirando. Era preciso surpreender. A operação precisava funcionar antes que os cangaceiros percebessem a presença da força. E foi justamente esse elemento surpresa que se tornou decisivo. Quando os primeiros disparos começaram, a situação mudou completamente. O acampamento foi surpreendido. O que deveria ser mais uma noite de descanso para o grupo se transformou em um confronto. E ali estavam Lampião, Maria Bonita e os homens que os acompanhavam. O tiroteio foi intenso. A vegetação, as pedras e o terreno passaram a fazer parte do confronto. Mas os policiais tinham conseguido chegar em uma posição estratégica. E o resultado daquela operação seria definitivo. Lampião foi morto. Maria Bonita também morreu. E outros integrantes do grupo perderam a vida naquela manhã. No total, Lampião, Maria Bonita e mais 9 integrantes do bando foram mortos naquele ataque. A notícia rapidamente se espalhou pelo sertão. Depois de quase 2 décadas de cangaço, um dos homens mais procurados do Nordeste estava morto. Mas agora vem uma parte da história que muitas vezes acaba ficando em segundo plano. O que aconteceu com os homens que participaram daquela operação? Quem eram eles? Como foram vistos depois daquele episódio? E será que a morte de Lampião significou o fim imediato do cangaço? A resposta para essa última pergunta é não. O cangaço não desapareceu de um dia para o outro. Outros grupos ainda existiam. Outros personagens continuavam espalhados pelo sertão. Mas a morte de Lampião representou um golpe enorme para aquela estrutura. Ele era uma das principais lideranças. E sua morte acelerou o processo que levaria ao fim do cangaço enquanto fenômeno organizado. Mas quando falamos sobre os homens da volante, existe algo importante. Eles também faziam parte de uma realidade extremamente violenta. Não estamos falando de personagens de um filme, e muito menos de uma história em preto e branco, onde existiam apenas heróis de um lado e vilões do outro. A realidade do sertão era muito mais complexa. Os policiais enfrentavam grupos armados, os cangaceiros cometiam crimes e também eram perseguidos. Havia vinganças, conflitos, disputas, emboscadas e uma enorme quantidade de violência espalhada por diferentes regiões. Por isso, estudar os homens que participaram da morte de Lampião também é entender o contexto daquela época. E é justamente isso que torna a história tão interessante. Porque quando você visita a Grota do Angico hoje, pode parecer difícil imaginar o que aconteceu naquele lugar. Hoje existe uma trilha, existem visitantes, existem guias contando a história, existem pesquisadores chegando ao local. Mas naquela manhã de 1938, aquele mesmo cenário era completamente diferente. A caatinga escondia homens armados. O silêncio podia significar perigo. E cada pedra poderia servir como proteção. É por isso que fazer a Rota do Cangaço atualmente é uma experiência tão diferente. Você começa em Piranhas, entra em uma embarcação, navega pelo Rio São Francisco e segue até o ponto de apoio. A partir dali, começa a trilha até a Grota do Angico. E durante o caminho, os guias vão contando justamente como aquela operação aconteceu. Conforme você avança pela trilha, começa a perceber que a história não aconteceu em um cenário distante. Aconteceu ali, naquele chão, entre aquelas pedras, no meio daquela vegetação. E é nesse momento que os nomes deixam de ser apenas nomes encontrados nos livros. Lampião, Maria Bonita, João Bezerra, os homens da volante, os cangaceiros. Todos eles estiveram ligados àquele lugar. E uma das coisas mais interessantes é perceber que cada lado enxergava aquela história de uma maneira diferente. Para alguns, os policiais eram os homens responsáveis por combater um grupo que aterrorizava diversas comunidades. Para outros, a história do sertão precisava ser compreendida dentro das condições sociais e políticas daquela época. E é justamente por isso que o cangaço continua sendo estudado até hoje. Historiadores continuam pesquisando documentos. Pesquisadores continuam visitando os locais onde os acontecimentos ocorreram. Famílias continuam preservando histórias transmitidas de geração em geração. E turistas continuam chegando à região para conhecer de perto os lugares que aparecem em livros, documentários e filmes. Mas talvez exista uma pergunta que permaneça. Será que Lampião teria sido capturado mais cedo se não tivesse encontrado apoio e conhecimento do território? Ou será que, enquanto ele conhecesse a caatinga melhor do que seus perseguidores, sempre teria uma maneira de escapar?
A resposta nunca será completamente simples. O que sabemos é que durante muitos anos, as forças volantes tiveram enormes dificuldades para localizar o grupo. E naquela madrugada de julho de 1938, alguma coisa finalmente funcionou. A informação chegou, a perseguição avançou, a aproximação aconteceu. E o fator surpresa decidiu o confronto. Hoje, quase 9 décadas depois, a Grota do Angico se transformou em um dos principais pontos de visitação ligados à história do cangaço. E existe uma coisa interessante nisso tudo. A mesma região que um dia foi marcada pelo confronto, hoje movimenta o turismo. Pessoas chegam de Piranhas, navegam pelo Velho Chico, conhecem a história, fazem a trilha, visitam a grota e retornam para aproveitar a paisagem do Rio São Francisco. É como se aquele capítulo da história tivesse ganhado uma nova função. Antes, aquele lugar representava perigo. Hoje, representa memória. E talvez essa seja uma das maiores razões para preservar esses espaços. Porque conhecer a história não significa necessariamente escolher um lado. Significa entender o que aconteceu. Entender quem eram os homens envolvidos. Entender por que eles estavam ali. E compreender como aquele período ajudou a formar a identidade cultural do sertão. Quando você olha para Lampião hoje, pode encontrar diferentes versões. Para alguns, um criminoso. Para outros, uma figura que acabou sendo transformada em símbolo popular. Mas independentemente da interpretação, existe um fato histórico que não pode ser ignorado. Na manhã de 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, a trajetória de Lampião chegou ao fim. E isso só aconteceu porque homens como os integrantes das forças volantes conseguiram fazer algo que durante anos parecia extremamente difícil: encontrar o esconderijo, cercar o grupo e realizar uma operação que mudaria definitivamente a história do cangaço. Mas talvez a pergunta inicial precise ser respondida de uma forma diferente. Quem eram os homens que derrotaram Lampião? Eram policiais. Homens que conheciam a realidade dura do sertão. Homens que participaram de uma operação que entrou para a história. Mas também eram homens inseridos em uma época marcada pela violência, pelas desigualdades e pelos conflitos. Por isso, quando você ouvir os nomes desses personagens, tente não enxergá-los apenas como personagens de uma história de aventura. Eles viveram um dos períodos mais turbulentos do sertão nordestino. E foi naquele cenário que aconteceu o confronto que mudou tudo. Hoje, você pode conhecer esse mesmo lugar de uma maneira completamente diferente. Pode sair de Piranhas, navegar pelo Rio São Francisco, chegar ao ponto de apoio e seguir pela trilha até a Grota do Angico. Pode ouvir dos guias como a emboscada aconteceu. Pode observar a paisagem. Pode imaginar como era aquele lugar em 1938. E talvez seja justamente aí que você perceba que a história é muito mais poderosa quando você consegue caminhar pelo lugar onde ela aconteceu. Se você gosta de história, cultura e experiências diferentes, a Conheça Piranhas leva você para conhecer de perto esse cenário através da Rota do Cangaço. Porque aqui, no sertão alagoano, você não precisa apenas ouvir falar da história. Você pode caminhar por ela. E agora eu quero saber de você. Se tivesse a oportunidade de voltar no tempo e acompanhar apenas um lado daquela madrugada, você gostaria de acompanhar a força volante durante a aproximação ou observar o acampamento de Lampião antes da emboscada? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gosta de histórias como essa, continue acompanhando a Conheça Piranhas, porque aqui a gente mostra não apenas os lugares mais bonitos do sertão, mas também as histórias que fizeram esses lugares se tornarem o que são hoje.